Dando seguimento aqui à nossa reflexão sobre o livro de Provérbios, sabedoria para a vida, eu quero abordar um assunto hoje que eu sinto muita vontade, e frequentemente eu já venho falando sobre esse assunto, vez por outra eu toco nesse ponto. Provérbios capítulo 18, verso 24, diz o texto: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas essa versão é na Nova Tradução Transformadora. Pai, nós queremos te dar graça pela tua palavra, pedimos para que ela seja revelada ao nosso coração, a instrução do Senhor possa preencher a nossa vida. O ponto de reflexão hoje, Deus, é sobre relações profundas e que nós possamos desenvolver na nossa vida relações profundas uns com os outros, a fim de que nós, à medida que vamos nos aproximando, como diz o texto bíblico e sagrado, possamos ser mais chegados do que um irmão. Em nome de Jesus. Irmãos, eu acho de extrema importância o assunto que eu toco hoje, por isso que vez ou outra eu tenho abordado esse assunto aqui na igreja, porque ele fala de relacionamentos profundos, relacionamentos de amizades profundas. Você vai perceber que a grande maioria dos assuntos na igreja, quando vai se tratar de relacionamento, o ponto central sempre é o casamento, o relacionamento de pais com os filhos, na criação de filhos. A igreja hoje tem muito assunto sobre isso, tem até algumas influências aí, né, Letéia? Que falando sobre casamento, tentando falar sobre casamento. Muitos livros, vídeos, cursos, estudos vão focar no desenvolvimento do relacionamento matrimonial e também na criação de filhos, mas o assunto sobre a amizade é pouco abordado nos contextos eclesiásticos, e para mim é muito importante, de extrema relevância, falar sobre esse relacionamento também, porque em muitos casos, eu acredito que não é o nosso, a relação na comunidade muitas vezes não ultrapassa a formalidade. São relacionamentos ali de amizade dentro da igreja institucional que são apenas relacionamentos formais. E relacionamentos formais, eles, na grande maioria dos casos, não se aprofundam. São apenas relacionamentos superficiais. E a amizade, ela é algo que é maravilhoso, e ela pode ter um grande impacto na nossa vida, e no fundo, todos nós desejamos, nós temos esse anseio, essa chama dentro de nós, por uma amizade profunda, por uma amizade realmente verdadeira, sincera. Todos nós queremos isso, de forma intrínseca está dentro de nós esse desejo. E eu vou te falar uma coisa, uma verdade da vida: é mais fácil conseguir dinheiro do que conseguir amigos verdadeiros, relacionamentos profundos. É muito difícil isso, e não é novidade para ninguém. Um verdadeiro amigo sempre foi uma das relações mais buscadas pelo ser humano. Um outro texto de Provérbios, Salomão vai dizer, lá no capítulo 20, verso 6: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fiel, quem o achará? Salomão já está nos dando a dica que é difícil encontrar um amigo fiel, um homem fiel. Felizmente, o livro de Provérbios, ele fala muito sobre amizade, ele fala muito sobre relacionamentos profundos. Ele não mostra para nós como encontrar esses amigos, não, pelo menos não de forma direta, mas ele nos ajuda
a nos tornarmos amigos melhores. E, consequentemente, se nós nos tornamos amigos melhores, normalmente quem é um bom amigo também terá bons amigos. E como eu disse, isso é um assunto de extrema importância na comunidade. As relações dentro da comunidade, dentro da igreja, deveriam ser, parece que isso é um assunto um pouco utópico, mas deveriam ser relações profundas de amizade. E muitas vezes ela não ultrapassa a formalidade. E a percepção que nós temos é que a formalidade ela vai causar um conflito, ela vai eclipsar uma relação verdadeira, uma relação autêntica, uma relação profunda. Então a formalidade ela não consegue estabelecer essa profundidade, essa conexão que o ser humano anseia, ele tem um desejo de algo mais profundo. Salomão nos adverte, no texto que nós acabamos de ler aqui no início, Provérbios 18 e 24, que tem gente que se diz amigo, tem gente que fala que é seu amigo, mas que na verdade ele se destrói uns aos outros. Parece que a relação é próxima, parece que verdadeiramente essa pessoa te ama, te aceita, ela deseja uma relação profunda, mas ela não chega a ser profunda. E por que ela não chega? Porque o objetivo dessa relação é se autodestruir. Por outro lado, Salomão nos diz que há relações tão profundas que elas ultrapassam a experiência familiar entre irmãos. Tem gente que você tem uma conexão tão profunda com ela que ela não faz parte da sua família, mas essa conexão é tão profunda que é mais profunda do que o relacionamento familiar. Pense, por exemplo, nas maiores alegrias da sua vida. E provavelmente esses momentos, essas lembranças, elas estão rodeadas em torno dos seus melhores amigos. E quando eu digo melhores amigos, são aquelas pessoas que passaram pelo teste do tempo e da dor. Porque a amizade profunda, um relacionamento profundo não se constrói de um dia para o outro, da noite para o dia. Essas relações elas vão se tornando profundas com o tempo e com as dores que uma relação profunda exige. Mas se você olhar, se você perceber na sua vida, as melhores lembranças são com essas pessoas. Criaram lembranças profundas, como profunda é essa relação. Os momentos bons que passaram juntos, as conversas profundas, as risadas, as piadas, o compartilhar de vida, o prazer e a alegria de se relacionar de forma íntima com outra pessoa, até mesmo com um grupo de pessoas, que não é uma panela, mas são relações livres, espontâneas. E você vai perceber um detalhe nessas relações: a maioria delas são relações sem formalidades. Então o que nós desejamos nessa manhã é refletir sobre esse ponto. Por outro momento, você também, se olhar para os momentos mais dolorosos da vida, sem dúvida, você vai perceber que nesses momentos dolorosos estava lá quem você menos esperava. Amigos, muitas vezes fora do seu convívio familiar, pessoas que estavam ali te apoiando, te ajudando. Situações que foram amenizadas, situações de dor, de tragédia, como por exemplo, como nós oramos aqui pelos irmãos que estão enfrentando enfermidade. Situações, momentos ali de enfermidade que foram passados de forma muito mais leve por causa de relacionamentos profundos, que às vezes são relacionamentos que ultrapassaram o círculo familiar. Mas quando não existe esse contexto nas nossas vidas, de pessoas tão próximas assim, você vai perceber que nenhuma saúde, nenhuma prosperidade
pode preencher o vazio de uma relação superficial. É por isso que muitos empresários, muita gente que tem grana pra caramba, se suicidam, se matam. Porque não há ali na vida dele alguém tão profundo, tão íntimo, que possa ajudá-lo a enfrentar por um momento de crise como esse. Nenhuma saúde, nenhuma prosperidade preenche o vazio de uma relação superficial, porque nós somos criados para o relacionamento. Então muitas coisas ruins podem se tornar maravilhosas com amigos profundos, e quase tudo de bom pode se tornar terrível sem eles. E infelizmente o espírito que impera no nosso tempo contribui para isso. O espírito do hedonismo, onde o prazer é o objetivo máximo da vida humana. Então as relações são pautadas no prazer, não mais por valores, mas por prazer. Então quando essa relação está me dando prazer, eu mantenho ela. Quando já não é mais interessante para mim, eu a descarto. Ou então pelo individualismo, que trata a pessoa como o ponto central da relação, na busca pelo próprio interesse, sem se importar com o outro. E quanto mais se cresce o hedonismo, que é a busca pelo prazer, o individualismo, mais cresce dentro de nós a fome por relações profundas. Cada vez mais aumenta o desejo por conexões profundas, conexões que estão baseadas em propósitos, em causas compartilhadas. Quanto mais aumenta essa busca pelo prazer, mais se aumenta dentro de nós a chama de superar a superficialidade, a formalidade, e criar relações que são verdadeiras, relações que nós conseguimos estabelecer a longo prazo. E aí vem o primeiro ponto da nossa reflexão: a importância de uma amizade verdadeira. Abra o texto comigo lá em Provérbios 17, verso 17. O texto diz: o amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Então Salomão nos recorda aqui que as verdadeiras amizades, elas nascem nos momentos dolorosos da vida. Agora, não se iluda, não é porque alguém te apoiou em um momento difícil que de fato ele é um verdadeiro amigo. Como eu disse anteriormente, verdadeiros amigos passam pelo teste da dor e do tempo. Então a ideia não é a gente avaliar as nossas relações de fora, mas a ideia aqui nessa manhã é a gente propor uma autorreflexão. Se nós somos esses verdadeiros amigos, como eu disse, verdadeiros amigos têm verdadeiros amigos. E o texto vai dizer que os verdadeiros amigos, eles amam em todo o momento. Então eles conseguem se alegrar com as suas alegrias e conseguem sofrer com as suas dores. Eu tinha um pastor que sempre me lembrava disso, né? Ele falava assim: chorar com os que choram é fácil. Você vai num enterro, a gente ouviu uma história de uma moça, né? De uma senhora, que ela lia o jornal todos os dias para saber o obituário do dia. Lembra? Não sei se você é dessa época, mas o jornal impresso tinha o obituário do dia. E para que ela fazia isso? Para ir lá no velório. Nem conhecia a pessoa, chegava lá no velório e começava a chorar, se compadecer. Ela fazia isso toda semana. Chorar com os que choram é fácil. Esse pastor me falava, mas se alegrar com os que se alegram, esse é o desafio do cristão. Então verdadeiros amigos, eles passam pelo teste de quem compartilha tanto a alegria quanto a tristeza, tanto as vitórias como as tragédias juntos. Esse amigo verdadeiro sabe viver todos os momentos que nós passamos. Alguém que nos lembra que na dor nós temos um propósito maior, e que na conquista, na alegria, na vitória, nos lembra da nossa pequenez diante do Rei Eterno. Mas
permanece em todo o tempo, especialmente, o texto diz, na adversidade. Por isso que é importante ter amigos, para sempre nos lembrar da nossa origem em Deus, nossa vida é em Deus. Acabamos de cantar aqui, vamos construir a nossa vida em Deus. Então, amigos verdadeiros, em todos os momentos estão nos amando e sempre nos lembrando da nossa origem. O próprio Jesus vai dizer lá em João 15 que amigos verdadeiros que amam de verdade é alguém que tem a capacidade de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, se Jesus é o nosso padrão, se Ele é o nosso modelo, se Ele é quem nos devemos espelhar para construir a nossa vida como cantamos aqui, é Ele quem determina o critério de uma verdadeira relação de amizade, uma verdadeira relação profunda, de conexão profunda. E o critério é um amor incondicional e sacrificial. Um amor que nós encontramos no próprio Senhor Jesus, que é o nosso padrão máximo. É Ele quem estabelece a característica de uma relação de amizade profunda. E o texto, como nós olhamos aqui, ninguém tem amor maior do que esse. Se nós seguirmos esse modelo, assim como Jesus deu a vida por nós também devemos estar dispostos a sacrificar os nossos interesses, o nosso tempo, os nossos recursos em favor dos nossos amigos. Isso é o que estabelece uma relação profunda. E como falei algumas semanas atrás aqui, o tempo é o recurso mais caro que nós temos hoje em dia, porque nós não vamos viver para sempre. Então, quando alguém abre mão do seu próprio tempo para estar com você, para compartilhar, para construir lembranças profundas, isso é um sinal de uma verdadeira relação profunda, de uma verdadeira relação de amizade que superou a formalidade. A gente encontra algumas barreiras hoje em dia para construir essa amizade. Por exemplo, nós somos extremamente móveis, estamos a todo tempo mudando, tanto emocionalmente, psicologicamente, como espiritualmente também. Mas também, às vezes, estamos mudando fisicamente, mudamos para outro lugar. E eu ouvi uma pregação uma vez do Ednê, quando ele estava bem da cabeça ainda, que hoje não está tão bem assim, coitado. Ele falou assim: toda vez que você mudar, avalie bem se você vai conseguir as relações que você possui, porque embora as relações ainda sejam profundas, a distância pode esfriar essa relação, e você precisa avaliar o valor disso. Uma outra barreira que a gente encontra é a própria questão do tempo. Então hoje nós somos consumidos pela vida familiar, e o tempo livre que às vezes temos, nós investimos no nosso matrimônio, nos nossos filhos, e raramente conseguimos encontrar tempo para investir nas relações de amizade. Como eu falei, a própria igreja ela não aborda esse assunto de forma profunda. A própria igreja ela enfatiza mais os relacionamentos matrimoniais e criação de filhos, o que não está errado. Mas nós deveríamos também separar tempo em nossa agenda para construir essas relações de amizade profunda. E a gente é muito enganado pelas redes sociais, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente imagina que aquela relação ali na rede social é uma rede profunda, é uma amizade profunda. Nós temos vários amigos, temos centenas de relacionamentos extraordinários e espetaculares, quando na verdade a gente só tem um bando de conhecido e torcedor. Em alguns casos, torcedor para que você fracasse, você não queria usar essa palavra, você se fere. Mas poucos amigos de carne e osso.
Uma outra barreira que a gente encontra na criação dessas relações profundas são os relacionamentos de mão única. Porque relacionamento é via de mão dupla, é investimento de mão dupla. E em muitos casos a gente fica gastando energia emocional para tentar criar laços com quem não retribui na mesma proporção. A gente cria laço com o advento da internet, a gente cria laço com o nosso ídolo, o ator, a série, nós somos crentes, pregadores, time de futebol. Relacionamentos que não vai, às vezes, trazer profundidade para as nossas vidas. E isso às vezes nos impede de construir aqui na realidade, no chão da vida, relações profundas. Amigos de verdade se sacrificam. Provérbios 27:9 diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então olha, observe esse texto maravilhoso, tão profundo para nós. Do conselho sincero de um homem nasce uma bela amizade. À luz desse verso, a gente compreende que as verdadeiras amizades, elas não são apenas agradáveis companhias, mas em todas elas nós teremos conselhos sinceros de um homem, que pode dizer quando nós estamos certos, que pode dizer quando nós estamos errados, e é isso que constrói uma bela amizade. Relacionamentos profundos de amizade, belas amizades, são fontes de conforto, são fontes de apoio, são fontes de encorajamento, mas também de confrontos, de correções, de acertos em todas as estações da vida. E nós precisamos de pessoas assim. Aliás, nós precisamos ser pessoas assim, que são e que também dão transparência para que a sinceridade flua dentro do relacionamento. É só assim que a amizade se torna dela, crescente, profunda. Quando há essa sinceridade, a gente caminha para o segundo ponto de reflexão, que é o impacto que uma amizade pode causar na vida de alguém. Provérbios 27:17: como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando há essa liberdade para que a sinceridade flua, nós podemos observar que o homem vai afiar outro homem, uma relação afia outra relação. As relações são tão importantes na Escritura que Salomão aqui de forma subjetiva declara que dependendo do relacionamento que você possui, esse relacionamento pode te moldar para ser uma pessoa melhor, pode te fortalecer, pode te encorajar, como também pode te adoecer e corromper os seus bons costumes. Paulo lá em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, vai dizer: não se deixe enganar. Ou seja, fique atento, não seja tolo, não seja inocente, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a Escritura está sendo bem clara que uma relação pode te moldar, pode te afiar, pode te tornar alguém mais útil para a vida, como também corromper aquilo de bom que você já tem, que é pouca coisa, né? Se nós nos associamos com pessoas sábias, piedosas, automaticamente nós somos incentivados, desafiados, encorajados também a ser sábios, a ser piedosos, a buscar a verdade, a buscar a justiça, a buscar a santidade de Deus. Por outro lado, se nós nos cercamos de más companhias, nós corremos o risco de sermos arrastados para o caminho de destruição, para caminhos de desobediência a Deus. Steve Lawson, um pregador muito famoso lá nos Estados Unidos, ele vai dizer: olha, se você quer crescer em Deus, procure na igreja a pessoa mais santa que você consegue observar.
e busque se aproximar dela, ande com ela, esteja próximo, desenvolva uma relação profunda com ela, porque é bem provável que ela vai te levar para o mesmo caminho. Então nós deveríamos buscar pessoas assim, deveríamos ser pessoas assim. O que eu quero falar para minhas filhas é: olha para fulana lá na igreja, seja como ela, se aproxime dela, ao mesmo tempo que eu estou vivendo a minha vida numa coerência, numa santidade bíblica, que eu desejo ser influência, referência para os filhos dos meus irmãos. Ou chamar eu dizer: olha, case, falar para a Analice, para a Ariela, case com um homem igual o pastor Levi, um homem igual Douglas. Olhe para como eles amam as suas esposas, olhe para como eles tratam os seus filhos, olhe para como eles amam a Deus. Case com um homem assim. Então nós devemos desenvolver relacionamentos com pessoas sábias, profundas, piedosas, tanto para sermos uma referência de influência na vida de outros, como também para andar com pessoas assim, para que a nossa vida caminhe mais próximo ao padrão, ao modelo ideal, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Assim como o ferro afia o ferro, torna esse ferro mais útil, mais afiado. Relações, dependendo das relações que nós temos, elas nos desafiam, nos inspiram e nos ajudam a crescer em sabedoria, caráter e fé. Esse é o impacto de uma relação profunda. E sabe o que é mais interessante nessa reflexão? É que é muito difícil perceber quando uma relação está nos adoecendo e está nos levando, nos corrompendo a desobedecer a Deus, se ela não for profunda, se essa relação é somente superficial, só na base da formalidade. Porque quanto mais você se aprofunda, mais você percebe se aquela relação é uma relação que te aproxima mais do alvo e ser semelhante a Cristo, ou te aproxima mais da desobediência a Deus. Salomão vai dizer em outro texto, Provérbios capítulo 13: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu poderia focar aqui na importância da gente se cercar de pessoas sábias, mas eu quero focar na percepção de nós mesmos, porque é difícil você também identificar se você está sendo tolo ou não. E a maneira mais fácil de você identificar a sua tolice é você perceber o quanto de sofrimento você promove ao lado. Porque se alguém que está morto, ele morreu, ele não vai perceber mais nada. Mas quem é que sofre? É os que vivem, os que estavam ali no seu círculo de relacionamento. A mesma coisa é com a idiotice. Você não percebe que você está sendo idiota, mas quem sofre é os outros, é os seus filhos, é os seus amigos e as pessoas que te amam. Então a pergunta é: você é um amigo idiota? Na minha opinião, há dois tipos de pessoas que têm dificuldade de fazer amigos. Primeiro é aquela pessoa que ela não sabe, não consegue compreender o que significa ser amigo. Pessoas são completamente ignorantes em relação aos relacionamentos saudáveis e profundos, porque elas não questionam, elas não fazem perguntas, elas veem o relacionamento sempre como uma via de mão única, como eu disse. E essas pessoas, elas não percebem que ao se tornar um relacionamento de mão única, elas sempre precisam do outro para que o outro faça a afirmação de quem ela é. Então ela se torna alguém emocionalmente dependente do outro. Essas pessoas, elas sugam os outros emocionalmente, sugam a energia, sugam a relação, porque a sua autoestima é baixa, a ponto de se tornarem melancólicas e insuportáveis. As pessoas não querem se relacionar com um tipo de gente assim.
e ela não consegue então construir relacionamentos de amizade profunda. O outro tipo de pessoa que tem dificuldade de construir amigos é o idiota, como eu disse. É aquele que tem opinião a respeito de tudo, e ele sente a necessidade de verbalizar essa opinião para todos, e na maioria das vezes a sua opinião é sempre crítica. Quem é que quer se relacionar com uma pessoa assim? Quem é que quer estabelecer uma relação profunda com alguém nesse nível? Mais do que oferecer a opinião, ele quer bombardear de forma implacável os outros, e de forma negativa. Sobre isso, Salomão escreve lá em Provérbios 11:12, que aquele que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, ele se cala. Então quem que é o homem prudente? É aquele que pode até ter opinião sobre tudo. Ele não é o Raul Seixas, né? Aquela velha opinião formada, eu não quero ser a velha opinião formada sobre tudo. Não, ele pode ter opinião, mas ele sabe discernir o momento de falar e de se calar. Ele não tem a necessidade de verbalizar tudo, porque quem sente essa necessidade de verbalizar tudo, uma hora vai trair a relação. Ele não é confiável. Você não pode abrir coisas para ele, porque ele vai uma hora verbalizar isso para alguém. É um idiota. Ele é confiável. Provérbios 3:27 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã te darei, se o tens agora contigo. Então o não confiável é aquele que às vezes tem o poder de fazer o bem, mas não faz. Mas também o idiota é aquele que verbaliza tudo. Amigos idiotas não mantêm a palavra. Por isso que os relacionamentos são frágeis, são superficiais, não devolvem favores, não devolvem o que é emprestado. Eles são tardios para ajudar e rápidos para buscar maneiras de evitar retribuir. Não pode se confiar neles. Por isso que muitos relacionamentos acabam de maneira bem rápida, porque infelizmente são dois idiotas que estão se casando. São duas pessoas confiáveis, maduras, que desejam construir uma relação profunda, no qual só é possível quando se passa pelo teste do tempo e da dor. Consequentemente, o impacto dessas relações na nossa vida é negativo. Eu temo que a rede social ela mascare essa preocupação, mas esse é um assunto para outro momento. Vamos aqui para o terceiro ponto de reflexão, que são as consequências de nós não termos amizade de forma profunda. Provérbios 19:4 diz que as riquezas atraem muitos amigos. Então o texto bíblico nos afirma, e a nossa própria experiência também já nos diz isso. Quando você está bem, quando você está próximo, quando você tem grana, parece um monte de gente. Só que essas pessoas não conseguem construir amizades profundas, porque a relação delas é de interesse. E essas relações são apenas formais, superficiais. Então a formalidade, em certo sentido, ela cria essas barreiras. Cria essa falta de transparência, essa desconfiança, essa competição, essa má interpretação uns dos outros, e até mesmo a falsidade em muitos casos. Eu não sei se você percebe isso, mas fazer a amizade é muito difícil. Construir um relacionamento transparente, confiável, onde não há competição, onde não há má interpretação, onde há sinceridade, é muito difícil. O que pode acontecer é que essas relações se tornam tão superficiais, tão formais, que nos distanciam da confiança de tentar construir relações profundas. Pode acontecer o que Salomão escreve em Eclesiastes 4:10.
Se nós não temos relações profundas, quando um cai, o que acontece com o outro? Permanece lá. Porque só pode ser levantado por um amigo. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Eclesiastes capítulo 4, verso 10. Então Salomão destaca que o desamparo é resultado de uma relação que não foi aprofundada, de não ter alguém que está ali caminhando junto, de uma amizade profunda, de uma relação verdadeira. E aí, quando bate a tragédia na nossa porta, quando os desafios se apresentam diante de nós, quando as tempestades batem sobre a nossa casa, além de termos o fundamento que é Cristo, evidentemente, precisamos de ter amigos do nosso lado para nos levantar, nos encorajar e nos fortalecer. Não somente Salomão nos ensina isso, como lá também em Provérbios 19, que acabamos de ler, diz que as riquezas atraem muitos amigos, relacionamentos interesseiros, onde as pessoas são atraídas somente pelos benefícios materiais, pelo status social. E a lealdade então se torna transitória, se torna frágil, porque quando a riqueza vai, os amigos superficiais também vão. Irmãos, amigos verdadeiros e fiéis, eles são aqueles que estão presentes tanto na alegria quanto nas dificuldades. É gente que está junto de você, pobre, rico, doente e sadio. Provérbios capítulo 27, olha o que o texto diz: jamais abandone um amigo, nem o seu, nem do seu pai, porque quando vier a calamidade, não peça ajuda ao seu irmão, é melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Não sei se você entende a profundidade desse texto. Naquela cultura judaica, a família ela é muito valorizada, mas Salomão está dizendo aqui que você não deve abandonar o amigo, nem seu, nem do seu pai, porque esse amigo, ele vai ser alguém que pode te ajudar a levantar mais do que o próprio irmão. É surpreendente que ele diga isso, para você não pedir ajuda ao seu irmão, mas recorrer ao amigo próximo. É como se Salomão estivesse dizendo para nós: não negligencie os seus amigos profundos, não negligencie nem os seus amigos, nem os do seu pai, porque é muito provável que eles te apoiarão mais do que a sua própria família. Nós podemos interpretar dessa maneira. Amigos verdadeiros e amigos fiéis estarão contigo. Amém. Amigos verdadeiros e amigos fiéis não te abandonarão. Saberão lidar com os conflitos que essa relação exige. Toda relação exige administração de conflitos, mas amigos verdadeiros não guardam rancor. Eles não têm um arquivo morto aqui no cérebro chamado maneiras pelas quais você me magoou. Aí ele vai lá e acessa. Amigos verdadeiros ultrapassam isso. É assim também no casamento. Por isso que o pastor Levi sempre nos lembra aqui, né? Gosto muito do exemplo que ele dá, que o casamento são dois amigos que a amizade se desenvolveu tanto entre um homem e a mulher que casaram, tiveram coisas em comuns ali, as afinidades, e casaram. Talvez você não casou dessa maneira, mas você pode construir o casamento dessa forma também. Porque amigos verdadeiros não guardam rancor. Eles se amam, como eu disse, em todo o tempo, se perdoam, né, e constroem, fortalecem a relação mais ainda. Provérbios 24, verso 28 diz: não seja testemunha sem causa do teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Não digas: como ele fez a mim, assim farei a ele, pagarei a cada um a sua obra. Relações profundas experimentam perdão quando há arrependimento. E vale um ponto aqui sobre arrependimento, que eu até coloquei nesses dias lá no Instagram. Arrependimento não é aquela coisa, me perdoa, mas não, isso aí não é arrependimento.
Arrependimento é: errei, me perdoa. Amigos verdadeiros fazem isso. Me perdoa, meu amor, mas você sabe, né? Você também já viu esse tipo de relacionamento? É só lá em casa que acontece isso. Não, me perdoa, errei, falei o que não devia, fiz o que não deveria fazer, me perdoa. Eu errei, a culpa é minha, eu sou culpado. Isso é arrependimento. Quando há o mas, quando há justificativa, não é arrependimento. Amigos verdadeiros se respeitam, se perdoam quando o arrependimento é genuíno. E amigos verdadeiros e fiéis conversam com a pessoa, não sobre a pessoa, que é bem diferente. É incrível com quantas pessoas a gente conversa quando nós temos um conflito pessoal com alguém. Às vezes eu não gosto de uma característica do pastor Levi, mas eu não chego para ele e falo. Eu vou lá e falo: você viu o pastor Levi com esse cabelo grande, falar assim, esse cabelo aí de Cheres. Cortar o cabelo dele igual daria a porta que eu vou esperar ele dormir, E é incrível como a gente faz isso em várias ocasiões. A gente evita conversar com a pessoa pela qual nós temos um conflito real. E é como dirigir em círculos, e nunca entrar na rua. E aí Salomão também, ele nos ensina sobre isso, lá em Provérbios 25. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outro, para que não vitupere aquele que te ouvir e não se apegue à tua infâmia. Salomão está dizendo: você tem um problema? Vai lá falar comigo. Aliás, o próprio Jesus já falou isso, Se você vem até o altar trazer a tua oferta, mas você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, não faça oferta ainda. Vai lá resolver o teu BO, depois você vem aqui e faz sua oferta. Resolva o seu problema enquanto você está aqui no caminho com ele. Amigos verdadeiros e fiéis fazem isso. Eles conversam, eles tratam os problemas. Já encaminhando aqui para o nosso encerramento, diante de toda essa reflexão, a gente tem o perigo da individualização do nosso tempo. Provérbios 11:14 diz: sem conselhos os planos saem pela culatra, mas com a multidão de conselheiros há sucesso. Provérbios 18:1 diz que quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita o bom senso. Então o caminho para nós é sempre estabelecer relações profundas, nunca caminhar pela individualização, e que o nosso tempo a cada dia está nos empurrando para isso. Então ele nos alerta sobre isso. Salomão nos alerta sobre essa individualização excessiva, esse isolamento das nossas vidas, que busca seu próprio interesse, que rejeita o bom senso, que os planos fracassam sem conselhos. Quando nós nos isolamos e a gente tem que enfrentar os desafios da vida sozinho, nós estamos nos privando da sabedoria, do suporte que vem de uma comunidade de amizade profunda. Eu disse algumas semanas aqui atrás também que nós temos o poder de tornar a vida mais leve com as nossas relações. E já está comprovado cientificamente que o isolamento, essa solidão que o mundo tenta nos empurrar, é loucura. De acordo com alguns estudos científicos, a consequência da solidão no aspecto mental gera depressão e ansiedade. Só que isso pode refletir também fisicamente. Há estudos científicos que mostram que o isolamento, essa depressão, essa falta de relacionamento, ela pode aumentar a pressão arterial, por exemplo. Ela pode perturbar o seu sono. Ela pode trazer falhas no sistema imunológico. Fica doente com facilidade. Ela aumenta o risco de problemas cardiovasculares.
aumenta a propensão a diabetes 2 e ela reduz de forma drástica a sensação de bem-estar. Então, o relacionamento profundo, ele não só impacta a nossa vida espiritual, ele impacta a nossa vida emocional e física. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá no livro de Coríntios: se um membro sofre, todos sofrem, mas se um membro é honrado, todos se alegram. Paulo nada mais está fazendo que enfatizando de que a experiência de relações profundas na comunidade, uma relação de amizade sólida, ela pode nos levar a sofrer, mas também ser curado. Já disse isso aqui algumas vezes, né? Pessoas nos ferem, mas também pessoas nos curam. Amém. Mas se a gente vive isolado, perdemos isso. Perdemos a capacidade de sermos curados uns pelos outros, de receber apoio, solidariedade que vem dessa comunhão profunda. E aí a minha proposta, não para a gente ficar só na reflexão, mas como uma lição para nós, é superar a formalidade. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Feridas leais, meus irmãos, só podem ser feitas em relações profundas, relações que ultrapassaram a barreira da formalidade. E a minha proposta é observar a Escritura, perceber que quando se trata de relações profundas, existe uma informalidade reverente. Somente quando há essa informalidade reverente, há uma convergência para que esse relacionamento se aprofunde. E eu digo reverente porque toda informalidade sem reverência, sem respeito, vira libertinagem. Mas para que a relação se aprofunde, nós precisamos ultrapassar essa formalidade, ter em certo aspecto uma informalidade. E a minha proposta é essa informalidade reverente. O que é informalidade reverente? A gente pode observar no próprio contexto de Jesus. Jesus chega em um determinado momento do seu ministério, que ele olha para os seus discípulos e fala: eu já não vos chamo servos, vos chamo amigos. E aí você vai perceber que os discípulos tinham uma certa intimidade com Jesus, uma certa irreverência. Irreverência é essa que a gente pode ver de forma explícita na ceia do Senhor. Um momento sagrado, um momento ali que antecipava a crucificação, então um momento de reverência, mas ao mesmo tempo havia uma informalidade reverente ao ponto de um discípulo ter a liberdade de encostar a sua cabeça no peito de Jesus. Quando há uma formalidade, isso é impossível de acontecer, porque não há intimidade, não há confiança. Então a informalidade reverente é aquela informalidade respeitosa, e somente essa informalidade com respeito pavimenta a estrada de um relacionamento profundo e a longo prazo. Quando que a única coisa que nós possuímos nas relações são formalidades, o coração se sobrecarrega, e mais cedo ou mais tarde essa relação termina, pois a única coisa que sustenta essa relação é justamente a formalidade, não é um laço profundo. Não existe mais nada além da formalidade. Provérbios 9:1-6 diz assim: venham, comam do meu pão, bebam do vinho que preparei, deixem a insensatez e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Ou seja, Salomão está dizendo: venham para a minha mesa, coma aqui do meu pão, beba do meu vinho, se relacione, tenha uma amizade informal, mas reverente. Por que reverente? Porque você precisa, para estar nessa mesa, precisa deixar a insensatez. Deixe a tolice,
como eu falei aqui, né, momentos atrás. Então é um convite à mesa da sabedoria, que reflete uma profundidade na comunhão, uma experiência de compartilhar ensinamentos, provar ali de sabedoria, provar de lembranças construídas de forma profunda, que só podem acontecer na informalidade reverente. É engraçado que a gente percebe isso também em Corinto. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 10: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há um só pão, embora nós sejamos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então havia ali uma certa informalidade, eles estavam ali comendo a ceia do Senhor. Quando essa informalidade deixou de ser reverente, Paulo trouxe aqui de volta: olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Então ele traz novamente aqui, alinhando a igreja, ajustando a igreja, mas havia uma informalidade reverente. Paulo destaca essa importância espiritual de se viver à mesa, de comer da mesa do Senhor como igreja. Um momento informal, mas que ao mesmo tempo tem que ser sagrado, reverente, onde a igreja se reúne para lembrar do sacrifício de Cristo, para renovar o sacrifício de Cristo e ao mesmo tempo aprofundar as suas relações de aliança com os seus irmãos na fé. Na mesa do Senhor, a gente experimenta, a gente prova da verdadeira comunhão com o Pai e com os nossos irmãos, porque somos unidos num só amor de Cristo, pelo vínculo do Espírito Santo e pela consciência de que somos um. Relações profundas são construídas assim. Então, nosso desafio nessa manhã, primeira coisa, reconhecer a importância de relacionamentos verdadeiros e profundos na nossa vida. E quando eu falo dessa informalidade reverente, é porque muitas vezes a gente confunde, né? A gente vai construindo um relacionamento, vai aprofundando, e as pessoas às vezes se confundem. Às vezes o pastor vive sozinho por causa disso, porque chega um momento que a informalidade tomou tanto ali a relação, que o outro não consegue mais ver o cara como pastor, como alguém que fala na vida dele, pastoreia a sua alma, corrige, traz ali na vara da palavra, né, para a centralidade do Evangelho. Por isso que precisa haver uma informalidade, mas reverência. Ao mesmo tempo que o pastor também, eu falo dessa relação, né, mas isso se aplica em todos os relacionamentos entre irmãos. Mas que o pastor também tem que ter, ao tocar a vida do outro, como diz o Paulo Bregantin, né, ao tocar, saiba que está tocando em solo sagrado. E tem pastor que ele é tão irreverente que ele acaba até pegando as irmãs da igreja, né, como a gente vê em outros lugares. Então, para a gente construir relações profundas, o nosso desafio é, de certa maneira, deixar as formalidades vazias e cultivar relacionamentos informais, mas reverentes. Relacionamentos sinceros, relacionamentos confiantes, relacionamentos de respeitos, construir histórias, construir momentos, construir lembranças profundas deles. Assim como nos ensina a mesa do próprio Cristo. Sermos capazes de nos aproximarmos uns dos outros com um amor incondicional, mas informal e reverente. A gente encontrar, né, o equilíbrio entre isso, para que as nossas relações sejam mais profundas. Todos nós temos desejo disso. Todos nós temos fome por relações assim, porque fomos construídos com essa característica. Deus colocou em nós a fome por relacionamento, com o Pai e uns com os outros. E relações profundas só podem acontecer num ambiente informal, mas reverente. Quando isso acontece,
tenho a percepção de que responde uma das perguntas filosóficas: por que eu estou aqui? Quando a relação é tão profunda, ela consegue, esses relacionamentos conseguem responder essa pergunta que todos nós temos: por que eu estou aqui? Por que fui criado? Por que nasci? Porque é justamente esses amigos profundos que vão cooperar e vão te empurrar para o seu propósito de vida. Amém. E eu de fato acredito que Deus nos criou para algo, exatamente do jeito que nós somos, com toda a nossa personalidade, nosso jeito, nossos defeitos, nossas confusões, nossas limitações, nossos talentos, nossas qualidades, que num ambiente informal, reverente, de amizade, relacionamento profundo, podem florescer, porque são justamente esses ambientes que depuram os nossos defeitos, que nos ajustam, que nos afiam, como também maximizam as nossas qualidades. Porque semente, ele me aceita. Não há desconfiança, não há competição, não há má interpretação, não há falsidade. Ele é capaz de me afiar, depurar, como também maximizar. E a gente tem fome por relacionamentos assim, que nos deixem melhores. Você tem? Eu tenho. Construa relações assim. Amém? Te convido a fechar os seus olhos.